Existe limite para o humor? Para alguns, a arte é aquilo que choca, para o bem ou para o mal. Quais são os riscos de censurar a arte? No centro do que estávamos esperando hoje era o debate. Havíamos convidado duas pessoas para realmente debaterem a questão do humor e da censura, da possibilidade de censura, mas por um compromisso inadiável, um dos convidados está impedido de participar. Então a gente vai conversar com um deles, é isso? Vamos conversar hoje com André Marcília, que é advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e imprensa e em direito digital. Professor André Marcília, bom dia. Bom dia, querido Nonato, Yuri e os amigos ouvintes. E também o ouvinte que está acompanhando aqui pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Lembrando que você envie perguntas para conversarmos com o André Marcília a respeito desse assunto. 981-5438-14. Deixa eu explicar aqui por que estamos puxando esse tema. O humorista Léo Lins recentemente fez uma piada envolvendo crianças com hidrocefalia e a partir daí uma churrada de pessoas contra e a favor surgiram, polemizando ainda mais a questão. A piada pode ter sido de mau gosto, mas não é o público que decide. A pergunta que nos fazem, na verdade, qual é o limite para o humor? Já repasso essa pergunta para o nosso convidado André Marcília. Tem limite o humor? Pois é, Nonato. O humor ele tem limite, mas o limite ele não pode ser dado pelo direito, né? O limite por exemplo, nesse caso do Léo Lins, ele foi inclusive demitido supostamente por essa razão do SBT, e também houve repúdio da sociedade, etc., cancelamentos. Isso daí faz parte do jogo e a sociedade se manifesta dessa forma. Agora, no direito, nós precisamos lembrar que o humor é uma forma de arte, e se nós passarmos a punir com o direito à arte, então amanhã não podemos ter filmes com serial killers porque eles cometeram assassinato, ou não podemos ter absolutamente nenhum. Por exemplo, imagine-se um filme em que um serial killer comete assassinatos contra minorias. Pronto, então não pode ter porque você ofende as minorias ou porque o serial killer comete assassinatos. Nós não podemos julgar a arte dessa forma, temos que entender que ela é uma ficção. E a piada, ela é uma forma de arte, portanto, ela tem de ser entendida do ponto de vista da ficção também. Agora, de que forma a gente pode evitar, por exemplo, o mau gosto no humor, piadas de mau gosto? O humor é berço da irreverência. Muitas vezes nasce uma piada contrapondo-se a uma situação que leva muitas vezes a blague, seja política, seja de comportamento. Mas qual deve ser, então, a forma? Não existe regra, ou devemos ter uma regra? Deve ter uma regra moral, ou não? Pois é, a regra, o direito ele vive de regras morais. Nem tudo que é imoral está previsto no direito. Muitas das coisas entre moral e direito se entrelaçam, mas nem todas elas. E as que não se entrelaçam, cabe à sociedade repudiar. A gente tem o humor como uma forma de fato crítica. Nesse caso, inclusive, é uma piada claramente que nos traz repulsa. Isso tem que ser dito. Não é possível que um ouvinte ou nós mesmos estejamos diante de uma piada como essa, que é cruel, que é preconceituosa, e achemos que é ofensiva, inclusive, e achemos normal. Mas é preciso entender que o humor tem também essa função. A partir do momento em que o humor critica essa caminhada em favor da igualdade, em favor da inclusão de minorias, que é um caminho da nossa sociedade, a partir do momento em que o humor critica isso, nós todos podemos debater esse assunto, nós podemos debater inclusive a importância dessas conquistas sociais que temos tido. E essa é a função da arte. A arte ela não serve só para elogiar aquilo que ocorre, mas também para criticar aquilo que ocorre, para fortalecer, solidificar essas ocorrências. Então o humor precisa
precisa poder ter essa liberdade, senão a nossa sociedade como um todo perde-se. O direito não pode ser um entrave a que esse debate que o humor e a arte propiciam exista. Fazer piada com nordestino, por exemplo. Você vai no sul e tem humoristas ou piadistas. Eu considero humorista um gênero de arte que deve ser dado a quem realmente tem talento e competência. Mas tem gente que vira piadista da noite para o dia e acha no papel de ser considerado no mesmo patamar de um chicanismo. Ao contar que, olha, os Paraíba, lá do norte, é assim, a plateia sudeste morre de gargalhar. Isso não incentiva ainda mais o preconceito da raça? Por um lado pode incentivar de fato que haja o preconceito, mas esse preconceito não vai deixar de existir porque aquela piada foi feita. Mas talvez o debate a partir da existência dessa piada possa ser benéfico a que esse preconceito um dia deixe de existir. A arte tem essa função, né? De alguma forma, esse preconceito, por exemplo, contra o nordestino ou qualquer ato de xenofobia, enfim, qualquer tipo de preconceito, quando existe, por exemplo, dentro de um filme, dentro de um livro, isso propicia que nós discutamos que tipo de sociedade nós temos. E essa é uma função importante da arte. Não é ruim necessariamente que exista numa piada ou num filme, ou enfim, qualquer obra de ficção, a existência do preconceito. É ruim que esse preconceito parta de uma opinião ou que isso esteja instituído numa política pública, mas que isso esteja dentro de um palco e que aquilo possa ser debatido, criticado, sem dúvida alguma, traz uma solidificação do debate. É ruim que isso exista, mas se existe, é importante que seja debatido. Uhum. Por exemplo, quando colocamos raças para denegrir, e a expressão aqui já é realmente politicamente incorreta, denegrir, quando se fala mal do português, do judeu, da loira, nós estamos criando um estágio de cada vez mais rir, fazer piada com certas raças ou certos tipos de comportamento das pessoas, o que não merece realmente aplauso, ou não? Não merece aplauso, sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, creio que esse tipo de piada não é do meu gosto. Não vejo graça nesse tipo de piada, como também não vejo graça em filmes de pessoas que saem matando minorias, e também não vejo graça em livros que contenham algum tipo de preconceito. Mas, sem dúvida alguma, quando isso ocorre, ou quando isso existe, eu acredito que o debate geral seja importante. E é relevante que a gente entenda que quando a gente fala do limite de algo a partir do direito, a gente não está dizendo somente da importância da existência de um livro ou de uma piada. A gente está dizendo o seguinte: será que isso é lícito ou ilícito? O direito, ele trabalha com essa visão binária. Então, a partir do momento em que eu entendo que o direito tem que colocar limite num tipo de piada como essa, por exemplo, eu preciso considerá-la ilícita, eu preciso considerar que ela não deve existir, que ela tem que ser indenizada, que ela tem que ser banida, extirpada da sociedade. Quer dizer, não é só uma questão de gosto. Será que a gente acha engraçado ou não acha engraçado? Será que merece aplauso ou não merece aplauso? O sarrafo é um pouco além, se aquilo merece existir na sociedade ou não. E esse sarrafo eu acho que tem que ser bem alto, justamente para que nós possamos criar discussões como as que estamos fazendo hoje. Não tenho dúvida que o ouvinte que está participando da nossa conversa aqui, ele vai passar a avaliar melhor como essas questões referentes a preconceitos ou a crueldade com minorias é algo importante de ser debatido na sociedade, é algo relevante, é algo que a gente precisa se atentar, estar com os olhos abertos a isso.
E essa também é a função, isso não pode deixar de ser dito que foi feito pelo Léo Lins, pela sua piada cruel e preconceituosa também. Então, já que você diz que devemos, a partir de nossa atitude de negar, ser contrário a esse tipo de piadas que tentam anular a grandeza de uma raça e de um comportamento, seria na plateia, você seria capaz de levantar-se na plateia e ao ouvir uma piada dessa, chegar a dizer, olha, isso aí somos contra? Seria uma atitude correta do cidadão que está assistindo a um show, a um espetáculo e de repente se manifestar contrário àquele tipo de piada? Olha, eu acredito, Nonato, que seria deselegante com o artista que está no palco. Uhum. Mas não há dúvida e foi exatamente, aliás, o que eu fiz ao notar que essa piada foi feita já há 4 anos, é bom que se registre isso. O fato novo é a demissão dele, gerada supostamente pela piada e, enfim, eventualmente por uma referência ao Teleton, que tem uma parceria com a emissora dele. Possivelmente foi essa a ligação, e isso é o fato novo. A piada já é antiga, mas de qualquer maneira, eu creio que quando nós, por exemplo, dentro da nossa função, nos levantamos, escrevemos sobre o assunto, ou criamos um debate, uma entrevista a respeito dele, nós estamos dentro da nossa função, né, que é de criar condições de que esses preconceitos possam ser banidos. Eu acredito que a gente consiga banir o preconceito da sociedade a partir da discussão sobre o preconceito, e não da imposição de cima para baixo de que ele deixe de existir. Isso não vai acontecer dessa forma, e isso, se acontecer, é autoritário. Isso não é bem-vindo. Quero lembrar aqui que nós não somos a favor da censura, do autoritarismo que impeça realmente a livre expressão de um humorista. Agora, eu lhe pergunto, o politicamente correto tem ultrapassado as fronteiras até mesmo do absurdo. Você falou em livros, a literatura brasileira tem dos grandes nomes como Monteiro Lobato, que há alguns meses atrás, um ano, acho, teve o seu livro, um personagem de seu livro, cancelado em protesto, porque utilizava uma linguagem contra o Sítio do Pica-Pau Amarelo, utilizava uma linguagem. Mas eu quero dizer que o registro histórico de uma época, a gente deve levar em conta isso. Você não acha que também há intolerância nesse julgamento de certas pessoas? Sem dúvida, Nonato. Acredito que sim. Essa questão, né, de nós tentarmos editar ou banir livros, isso acontece muito. A gente muda canções, né, infantis ou populares para o cordeirinho não morrer, ou o gato não levar a paulada da tia Chica, ou qualquer coisa do gênero, ou mudarmos, alterarmos, ou tentarmos banir obras com teor racista do Monteiro Lobato, ou queimarmos estátuas. Tudo isso eu vejo com muita reserva. Eu sou totalmente contra esse tipo de postura, porque, como você bem disse, são registros históricos de uma época, né? A gente precisa lidar com isso sem anacronismo, a gente precisa entender aquela época do jeito que a época existiu. Nós somos hoje o que somos porque aquela época foi daquela forma. Então, se nós tentarmos editar o passado, nós estamos negando as conquistas também do presente, porque essas conquistas de igualdade, de inclusão, de minorias se deram justamente em razão das opressões do passado. Então, não dá para negar isso, nós somos resultado disso, precisamos reconhecer a existência disso. E é muito ruim também quando essas questões se tornam jurídicas, quando isso se judicializa, de novo, porque o direito trabalha entre o lícito e o ilícito, de forma binária, é muito pouco para um debate tão amplo como esse. Me lembro até, acho que vale o exemplo, de que há um tempo atrás, quando o livro Mein Kampf
escrito pelo Hitler, ia cair em domínio público, ou seja, ia poder ser editado por qualquer um, sem mais preocupações de direito autoral. Lá na Alemanha houve uma discussão se ele seria ou não proibido. E eles chegaram a uma conclusão interessantíssima, de permitir a publicação do livro, no entanto, com notas explicativas do porquê que aquele livro ocorreu, qual foi o contexto de ocorrência, quais foram os perigos ou todos os danos gerados por aquelas ideias. E é isso. O passado, se nós temos algum tipo de visão de que ele foi nefasto ou de que ele não foi favorável, nós devemos esclarecer, jogar luz e nunca colocá-lo debaixo do tapete. Eu acho que o politicamente correto é importante desde que ele permita a existência da discussão sobre os pontos que nós achamos relevantes, e não que ele esconda aquilo que nós temos de ruim ou o lado obscuro da nossa história. Ok, nós estamos conversando com o nosso convidado aqui. Era um debate, mas aí houve um problema no convidado, o outro convidado, e então o André Marcília, advogado constitucionalista e especialista em liberdade de expressão, está nos dando uma aula realmente de como a sociedade humana deve se comportar em relação a um episódio que, só para lembrar aqui ao ouvinte que ligou o YouTube, que ligou o rádio agora, Léo Lins, humorista, ele fez uma piada e ele insinuou que sofreu um cancelamento após ser demitido do SBT por fazer a piada sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia. Os nossos ouvintes também vão poder participar. Vou pedir ao doutor Marcília para nos dar um tempinho só para um ligeiro comercial e voltamos também abrindo espaço para o nosso ouvinte. Nós estamos de volta, 10 horas e 27 minutos, com o nosso convidado hoje discutindo aqui a questão da censura, da liberdade, do limite que se deve ao humor. É o doutor André Marcília, advogado constitucionalista e especialista em liberdade de expressão. Vamos dar oportunidade aos nossos ouvintes? Nonato, tem aqui uma mensagem do nosso ouvinte, o Luiz Carlos. Vamos ver. Fala, Luiz. A gente precisa lidar Caro Nonato, buscando cooperar e manifestar o grande interesse que a gente tem pelos assuntos que vocês abordam, eu gostaria de lembrar que essa sua abordagem sobre o politicamente correto vem em boa hora, porque a partir da adoção do politicamente correto pelas pessoas, como houve uma deturpação da real finalidade disso. Por exemplo, hoje, se Costinha fosse vivo, se Walter Dávila fosse vivo, se Ronald Golias fosse vivo, o próprio Chico Anísio, que fazia alguns papéis, tinha alguns quadros dele que abordavam coisas que o politicamente correto hoje condena, não poderiam exercer a sua profissão. Obrigado aqui pela participação, Luiz Carlos. Tem também comentário aqui do Leso. Ele disse: se a pessoa for contra, né, uma apresentação, por exemplo, que não vá, não assiste, não consuma. Mas tem gente que gosta, do caso do Léo Lins, que tem gente que gosta do mau gosto dele e tem que deixar a arte em paz. É o comentário aqui do Leso. E a Raquel também, ela disse que é parabenizar pela lucidez e a didática com que o convidado está defendendo aí o seu entendimento. Nós queremos, acima de tudo, orientar, conscientizar pessoas em relação... Não é que estejamos defendendo, impondo censura. Não, eu acho que se você for a eu acho que o Marcília falou isso, se você vai a um show e o artista se lhe desinteressa a partir do método, como ele coloca o seu conteúdo, na outra oportunidade eu não vou chegar nem querer nem vê-lo, por conta de que já conheço, é um tipo de humorista que eu não suporto. Deve ser esse o procedimento, André Marcília? Deve ser esse o procedimento, sem dúvida. A gente ou não ir ao show, ou até se levantar. Me lembro que teve um tempo atrás até um humorista que criou um debate, agora não me recordo o nome, mas teve
debate político e o público se levantou, foi embora do show e enfim, criou uma confusão. Tudo isso é legítimo. O público ele está lá também para se manifestar, e a manifestação do público, claro, não pode ser invasiva em relação à esfera do palco, mas se levantar e ir embora, não gostar, não voltar, desligar a TV, mudar a estação de rádio, deixar o livro na página 12, ler só a orelha e jogar fora, tudo isso é legítimo. E isso faz parte da vida. Repito, não pode fazer parte do direito, porque quando a gente fala dessas questões, a gente está envolvido o gosto, como bem disse o ouvinte. É uma questão, acima de tudo, e você também, Nonato, comentou, é uma questão de gosto, ou de mau gosto, como se disse a respeito do Léo Lins. E se a gente delegar a avaliação do gosto para o judiciário, imagine-se só o quanto não estaremos reféns do judiciário. Porque se um juiz ou um desembargador avaliar o que pode ou não pode existir a partir do gosto subjetivo dele, poxa, então aí, sem dúvida alguma, o direito se tornou qualquer coisa menos justo. É bom até lembrar que com mais de 50 anos devem se lembrar que no período da ditadura militar, música, livros, jornais, humor, o Pasquim foi o jornal semanal mais censurado por conta de que fazia realmente um conteúdo crítico, político e anarquista. Vamos colocar dentro do anarquia no sentido mais estrito do termo. E então havia prejuízos grandes. Na época, além de trabalhar em rádio como locutor, eu trabalhava como discotecário de uma emissora, antiga rádio Iracema, por exemplo, estou dando esse exemplo aqui, e tinha saído o disco Apesar de Você, do Chico Buarque, que era um contraponto ao que a ditadura executava. E o disco começou a tocar numa tarde. No outro dia, chegou o pessoal da censura com como é aquilo que tem cortador? Estilete. Com um estilete, e chegou assim, me deu o disco aí, que tem aí essa música. E correu o disco. Quando poderia ter sido feito na fonte, uma explicação mais justa, porque o disco foi comprado, objeto não era da empresa, e isso acontecia muitas vezes. Aqui lembrar a censura. A gente trabalhava numa época em que só líamos o noticiário das 6h30 até as 7h, depois que tinha um censor que dava plantão para revisar cada página, cada notícia e botar assim, confirmado, confere. Passamos por isso. Eu, Almir Pedreira, Mozart Marinho e tanta gente que já, talvez não estando aqui, mas os ouvintes daquela época podem confirmar isso. O Léo Lins, que a gente está comentando aqui a partir do fato dele, ele parece ter sido tem antecedentes. Por exemplo, no ano passado, a Prefeitura de Guarujá cancelou a apresentação dele porque ele detectou problemas na cidade, e ele comentou isso nas redes sociais antes do show. Estava correta a prefeitura de cancelar o show dele porque ele falou mal da prefeitura, André? Não estava correta. E aliás, esse é um bom exemplo de censura prévia, que é um pouco o que você estava contando, que acontecia recorrentemente na época da ditadura, em relação às músicas, né? Enfim, tantos fatos pitorescos, ou músicas que hoje, você falou do Chico Buarque, músicas que não necessariamente tinham termos políticos ou que afrontavam o governo ou a instituição militar, mas às vezes que eram de gosto, termos relacionados a sexo, ou termos relacionados à homossexualidade. Isso tudo tem um disco, aliás, do Chico e do Caetano,
ao vivo, em que é incrível, assim, algumas questões, em algumas músicas eles cantaram o que não era possível cantar e sobem palmas absolutamente sem sentido no meio da música para cobrir aquilo que estava sendo dito. E eram termos relacionados à sensualidade, por exemplo, nos teus pelos, teu pijama, que é uma música que... E pelos era um termo relacionado aos pelos púbicos, então, quer dizer, coisas assim, desse nível de absurdo. E isso tudo mostra como, quando nós delegamos a um terceiro a avaliação do gosto, nós nos colocamos numa situação bizarra. Essa postura da Prefeitura de Guarujá e de outras mais, a gente tem uma medida aí também do Ministério Público do Ceará a respeito disso, da tentativa de impedir o show, de impedir algum tipo de piada. Tudo isso chama-se censura prévia. E a censura prévia está proibida. É um absurdo a gente dizer que a censura é proibida, mas porque a gente tem uma Constituição democrática, mas o STF se debruçou sobre esse tema na DPF 130, quando revogou a lei de imprensa e deixou expresso que censura prévia, censura em hipótese, ou seja, a possibilidade de você evitar que alguém se expresse de determinada forma, previamente impeça alguém de se manifestar, isso é absolutamente inconstitucional, é decidido pelo STF, é sólido, e a gente, infelizmente, continua vendo, às vezes, o Ministério Público ou vendo o Judiciário caindo nessas armadilhas e cometendo esse tipo de clara censura. Quero agradecer a sua participação aqui, dando realmente uma aula sobre a questão ligada à liberdade de expressão. O Paulo Vieira, um humorista que nesse momento tem um grande destaque na Rede Globo, em vários programas, ele falou recentemente, fala-se muito sobre o limite do humor. Eu tento não pensar muito sobre isso, porque eu acho que a censura, qualquer que seja ela, é inimiga da criação. Quando a gente está criando livre, a gente tem a oportunidade de criar melhor. Me lembro muito bem, no meu interior pequeno, que tinha uns desenhos na igreja matriz e tinha uns anjinhos aparecendo eles nus. E um padre muito conservador que chegou, mandou passar uma pá de cal, tornou tudo branco, uma obra de arte de 2 irmãos da terra que consignaram para a igreja um trabalho memorável que foi simplesmente censurado porque o vigário achava que não podia aparecer os pintinhos dos anjos. Por aí a gente vê que a censura às vezes é ignorante também, não é, doutor André? Sem dúvida, é ignorante. Você sabe que eu até comentei, eu escrevi um artigo sobre essa questão do humor essa semana e eu comentei que a piada não podia ter limite porque era ficção, e era ficção porque o humor era arte, e mencionei Aristófanes, que foi o pai da comédia grega, e um comentário no meu artigo que me chamou a atenção foi: olha, eu não sei quem é você, esse tal de Aristófanes que é seu amigo, mas eles... Então, é isso, um pouco a ignorância, ela é a mãe dessas atitudes todas censórias. Obrigado, um grande abraço, muito obrigado por nos dar de presente a sua presença e o seu talento em termos de conscientização. Eu que agradeço, Nonato, Yuri, obrigado pelo convite e um abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado. Agora 10h38.